É isso aí, já voltamos com o programa Falando de Fé, não disse que era rapidinho, e o pastor Célio vai só finalizar para a gente, então, essa questão que a gente perguntou sobre pecado comprar pirataria, comprar coisa que não é original, para o crente. Pastor Célio, faça a conclusão, por favor. Bem, como eu estava falando a respeito das bases que o diabo tem para entrar nas casas. Muitas pessoas dizem assim: o que eu fiz para Deus para merecer ou para estar acontecendo isso comigo? O que eu fiz para Deus ou o que está acontecendo para que essa maldição está me pegando? Um dia acontece isso, outro dia acontece aquilo, meu filho, aquilo, isso, um monte de problema. O problema às vezes está simples, em você levar algo para dentro de casa que não te pertence. Isso e muitas outras coisas. A Bíblia fala em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E essas pessoas até dizem assim: pastor, mas eu estou comprando um CD evangélico para mim ouvir. Então honra aquele que gravou o CD. Se ele está vendendo e é pecado ele vender, é problema dele, mas honra ele que fez aquilo. Porque as pessoas pensam o seguinte: eu comprei um CD, eu estou multiplicando, pessoas estão ouvindo, eu estou divulgando a palavra de Deus. Eu digo o seguinte: conheça a palavra de Deus e divulgue o que Deus deu a você, não o que Deus deu aos outros. Amém. Todas as coisas que são dos outros não são nossas. Então dê honra a quem tem honra. Amém. Perfeita a conclusão do pastor Sérgio. Pastor Fernando, agora essa questão aqui é muito interessante, principalmente para mim, porque eu sou batizado na igreja batista, tradicional. E o culto mais valorizado da nossa igreja era a escola dominical, onde nós íamos e ficavam até meio-dia, 1 hora da tarde, na escola dominical. E a pergunta é o seguinte: por que algumas igrejas estão acabando com a escola dominical? Muitas igrejas hoje já não fazem mais, não tem mais o costume da escola dominical, do estudo da palavra pela manhã. E qual a opinião do senhor, pastor Fernando, nesse sentido? Então, na minha opinião, a escola dominical é um método que dá certo, mas é um método, é uma estratégia, não é uma doutrina. Não significa que é uma doutrina bíblica se ter uma escola dominical. E como é um método, algumas igrejas estão adotando outros métodos. Por exemplo, hoje tem muitas igrejas que estão fazendo as células. Por exemplo, a nossa igreja também é uma igreja em células. Então, durante toda a semana, tem células que estão espalhadas e o pessoal está estudando a Bíblia durante a semana toda. E aí acaba ficando cansativo o domingo pela manhã. Tem algumas igrejas que têm cultos às 5 da tarde, depois às 7 da noite ou às 19 horas. Então, assim, 2 cultos durante o domingo e ainda uma escola dominical acaba ficando difícil. Então, essa é a primeira observação. Então, é mais de uma posição metódica. É um método que algumas pessoas estão usando e agora estão usando outros métodos. Mas também tem uma outra questão. É difícil uma igreja onde os membros valorizam mesmo a escola dominical. Tem muita gente, tem muito crente que são preguiçosos e não acordam de manhã para ir estudarem. Então, isso também é uma grande dificuldade. E por um outro lado também, existem alguns pastores que não estão preparados na escola dominical. Hoje, com a tecnologia, com a internet, surgem muitas perguntas e tem pastores que não estão preparados para dar a escola dominical. Eu deixo essa primeira fala para ouvir o pastor Célio. Pastor Célio? Eu creio que o pastor Fernando fechou todo o campo aí, mas eu quero pegar no termo assim mais grosso. Se comparando uma pessoa hoje, criado como nós vemos por aí, criado com chips, com danoninho, quando na nossa época nós somos criados com mandioca, com polenta, frango caipira, da substância. Assim eu vejo os crentes do dia de hoje. É muito fácil, e o pastor Fernando falando, concordo plenamente com ele, a gente anda junto, acho que eu creio, temos aí o mesmo pensamento em muitas coisas, até hoje não vi nenhuma divergência, mas eu vejo que essa questão
ela está basicamente ligado a 2 pontos. O primeiro ponto é que os crentes não querem aprender. Se você fizer um show gospel, enche. Se você fizer uma festa gospel, enche. Chama o povo para jejuar, chama o povo para orar. Poucos irão com você. Ainda vão alguns. Eles não têm interesse em aprender, se bem que eu sempre digo que o que dá estrutura ao cristão não são os cultos, são o aprendizado da palavra de Deus que dá estrutura. Mas também, por outro lado, os sacerdotes não têm o que ensinar. Eles não podem dar aquilo que eles não estão buscando. Então, tem primeiro um ponto onde a igreja não está abrindo as portas, ou não estão buscando o aprendizado, e o sacerdote acomodado, porque também não tem o que ensinar. Ele não aprendeu, então ele não pode dar não pode dar aquilo que ele não tem. Esse é o meu ponto de vista. Se bem que eu penso assim, que a escola dominical, ela é de grande valia para a igreja. As pessoas estruturadas são aquelas que vão na escola dominical aprender a palavra, são os mais fortalecidos. Ok, amém. Mas aí, eu queria até passar para a próxima pergunta, mas não vou, porque o senhor abre uma questão interessante. Se é tão importante assim, essa questão de ter um sacerdote preparado para me instruir na palavra, se eu não tenho esse sacerdote que não é preparado, se eu não tenho essa instrução e peco, eu vou ser condenado por não ter aprendido corretamente? Aí a culpa não é minha, pastor Sérgio. Bem, uma questão muito importante pelo seguinte: esses dias atrás eu coloquei na mídia uma frase dizendo assim: o problema não é você conhecer a verdade, o problema é você conhecer a verdade e ainda continuar acompanhando quem anda com a mentira. Porque veja bem, as pessoas, elas não querem aprender, porque custa. Nós temos uma reunião uma vez por ano em Goiânia. Todos os anos eu pego um avião, eu vou lá para Goiânia aprender. Nós temos todos os meses lá em Cruzeiro do Oeste, se bem que esses 2 últimos meses eu não pude estar lá por uma questão de um trabalho aqui, mas nós temos lá uma semana de aprendizado, onde o bispo e alguns outros pastores revezam ali e nós somos alimentados. Acontece uma coisa muito interessante, que eu já conversei com alguns pastores, creio que o pastor Fernando também já deva ter conversado, que eles acham que já aprendeu o que tinha que aprender. Então ele já tem o conteúdo, ele já é teólogo, ele já fez uma teologia, se bem que teologia não ensina nada, a não ser o dia a dia que nós temos com a palavra, com o joelho no chão, buscando a Deus. Nós temos que fortalecer, aprender para poder ensinar. Pastor Fernando, um mestre que eu tive muito tempo, pastor Fernando, que hoje está em Londrina, ele era da igreja metodista aqui, ele falava uma frase que eu guardo no meu coração até hoje: quem não fica sentado para aprender, jamais pode ficar em pé para ensinar. Amém. Pastor Fernando, então, assim, eu vou deixar o senhor concluir o raciocínio da pergunta, mas eu quero embutir uma outra pergunta para o senhor. Então, quer dizer que os pastores ainda devem estudar. Meu pastor não sabe de tudo, ele ainda tem que procurar, ele tem que estudar, tem que se informar para ele poder me ensinar? Então, Oséias, no capítulo de número 6, versículo de número 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Todos nós, não é só os pastores, não. Todo cristão deve buscar um conhecimento. Jesus disse em São Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, as suas folhas não vão cair, não vão secar, vai dar o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer vai prosperar. Então, os sacerdotes têm que buscar. É claro que a quem muito lhe é dado, muito lhe é requerido. Nós, como líderes, precisamos estar muito mais preparados, né, para poder ensinar os discípulos, mas é dever de todo cristão buscar o conhecimento. Me veio na mente agora, a coisa vai fluindo, né, pastor Sérgio?
Quando o Felipe foi enviado até o deserto, caminho lá de Gaza, porque um eunuco estava passando ali, ele era superintendente da rainha de Candace, e ele tinha ido para Jerusalém adorar e estava voltando. E ele estava com o livro do profeta Isaías lendo. E aí quando o Felipe chega, eu estou resumindo aqui, quando o Felipe se aproxima dele, pergunta: entendes tu o que lê? Aí o eunuco responde: como poderei eu entender se não há quem me explique? Então tem que ter quem explique. E essa a obrigação de explicar, de ensinar, é dos líderes. Amém. E eu vou deixar a próxima pergunta para o pastor Célio, mas ele vai responder após o comercial. A próxima pergunta é o seguinte: meu pastor me ensina que Deus escolherá o meu marido. Isso é verdade? Já já a gente volta.